Graça e paz a todos. No capítulo 12, Paulo fala de uma visão que teve. Nela, ele foi levado ao terceiro céu e por causa disso foi-lhe colocado um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer. Fala do descaso dos coríntios em relação a ele, embora tenha dado toda a prova de que era um apóstolo de Jesus. Fala que pretendia ir até eles, mas que não se preocupassem, porque não seria um peso para eles. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Paulo, apesar de dizer que se tratava de outro homem, foi ele quem teve a visão. Concluo isso porque mais adiante fala que, por causa dessa visão, teve um espinho na carne. Gostaria de acrescentar que naquela época se falava de 3 céus. O primeiro seria atmosférico, o segundo, o cósmico, que são o espaço ocupado pelo Sol, Lua e estrela, e o terceiro, o celestial, onde Deus habita. E dava glória a isso, e não a ele, porque, como homem, era fraco. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Há muitas dúvidas quanto ao que pode ter sido o espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu acredito que seja uma doença que o afligia de tempos em tempos. Talvez por isso que Lucas, que era médico, tornou-se seu companheiro e discípulo. Paulo expulsava demônios, curava e fazia grandes maravilhas em nome de Jesus, mas não conseguiu se livrar desse espinho na sua carne. Como ele mesmo disse, foi para que não se exaltasse por causa das revelações que teve. Isso mostra que não é porque somos de Deus que nada vai nos atingir. Adoecemos sim, podemos ser injuriados, perseguidos e maltratados, mas temos Deus conosco para nos consolar, para nos fortalecer e para nos fazer prosseguir. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Ninguém gosta de sofrer, mas é o sofrimento que nos faz crescer, amadurecer e procurar melhoras. É nos momentos difíceis que Deus age grandemente. O que não podemos fazer é desistir. Precisamos nos manter firmes em nossa fé, porque Deus vai nos presentear com a vitória. Tudo o que precisamos está em Deus, e se temos a Ele, temer por quê? Deus nos conduz pelos melhores e mais certos caminhos, e por isso não há nada que faça dar errado. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês.
pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, e que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me esta ofensa. Paulo não queria se gloriar, mas o desprezo que estava recebendo dos que deveriam exaltá-lo o forçou a agir dessa forma. Acredito que esses superapóstolos eram judeus convertidos que se denominavam apóstolos de Jesus. Parece que tinham uma vida muito boa, porque zombavam da simplicidade e humildade de Paulo. Mas mesmo não tendo posses, Paulo tinha o poder de Deus em sua vida e fazia grandes maravilhas e milagres, coisa que os falsos apóstolos não tinham. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Paulo recebia ajuda das outras igrejas, mas dos coríntios ele não queria nada. Talvez por causa dos falsos apóstolos que poderiam dizer que ele queria os explorar. Paulo foi sábio porque nunca pediu nada a eles, a não ser obediência e fé em Deus. Ninguém que ele enviou aos coríntios também pediu a eles alguma coisa. O apóstolo não deu brecha para intrigas. Devemos tomar cuidado com intrigas. Devemos analisar os fatos e ver o comportamento da pessoa acusada. Se os coríntios tivessem feito isso, não teriam dado ouvidos aos falsos apóstolos. Como eles não fizeram isso, Paulo teve que mostrar a eles quem era e o que já tinha feito no meio deles. O príncipe desse mundo nos odeia e quer nos destruir. Mas assim como não conseguiu vencer nosso Senhor Jesus, também não vai conseguir nos vencer, desde que nos mantenhamos fiéis a Ele. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Paulo queria o bem dos coríntios. Tudo o que fazia era para isso. Mas as intrigas dos falsos apóstolos tinham envenenado os irmãos em Corinto. E por causa disso, estavam se enfraquecendo tanto espiritualmente quanto moralmente. Os falsos profetas servem ao diabo e, por isso, procuram desacreditar os servos de Deus, como Paulo. Devemos tomar cuidado com pessoas que se aproximam de nós dizendo que são de Deus, porque podem não ser. Devemos observar suas atitudes para constatarmos se procedem como homens de Deus ou não. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontrem como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês
e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo não queria ir até os coríntios para repreendê-los. Ele queria encontrá-los bem e fiéis a Deus. Mas parece que não era isso que estava acontecendo. Entre eles havia brigas, invejas, ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Isso mostrava que os do mal estavam destruindo o que ele plantou, que foi amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou seja, os frutos do Espírito. Veja o que o mal nos faz e o que Deus nos faz. Precisamos analisar a nossa vida e ver o que estamos fazendo, porque os que são de Deus fazem o que é de Deus, mas os que não são de Deus fazem o que é do diabo. Chegamos ao fim desse capítulo, espero que tenha sido útil. Se gostaram, compartilhem, deem seu like para outras pessoas verem também. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.